lado de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me Para explicar a origem dos seres, Aristóteles utiliza 4 causas que irão, segundo ele, formular os princípios básicos de compreensão da matéria. A primeira causa é a causa material. Se nós pegarmos, por exemplo, uma estátua de bronze do deus Hermes, a causa material dessa estátua será justamente o bronze. A causa formal seria a pré-escolha, então, da forma de Hermes ou de deus Hermes para essa estátua. A causa eficiente seria o escultor que faz ou que transforma, por meio de cisel, o bronze em estátua. E a causa final, ou causa de finalidade, seria então para que foi feita a estátua, ou seja, para adornar determinado templo e assim por diante. Esse estudo das causas está dentro do conteúdo denominado de ousiologia, ou o estudo da substância. Então essas causas seriam as causas da substância. Dentro da ontologia, Aristóteles irá estudar então o ser dentro de 4 perspectivas. O ser em si, segundo as suas características e categorias, o ser enquanto acidente e essência, enquanto ato e potência, e o ser enquanto finalidade. O ser em si, ou seja, o ser enquanto matéria e forma, é estudado por Aristóteles no sentido de se explicar por que os seres têm a forma que têm. Essa explicação ou esse estudo daria margem posteriormente a Darwin para propor então a origem das espécies. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Estudar o ser enquanto ato e potência revelam então uma nova vertente da metafísica de Aristóteles, porque não se estuda simplesmente a forma dos seres enquanto ato e potência, mas a existência dos seres, sendo que conceitos como realização, sucesso, empreendedorismo serão analisados posteriormente a partir desses 2 princípios: aquilo que nós somos em potência e aquilo que realmente acontece em ato, ou seja, o ideal e o real. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Aristóteles, Deus é ato puro, um ser necessário que move sem ser movido, que dá origem às coisas, que cria do nada, embora Aristóteles não formulasse esse princípio dessa maneira. Para ele, esse primeiro motor imóvel daria então movimento, forma, ato, potência a todos os demais seres que existem, sem se misturar com eles e, ao mesmo tempo, sem dar-lhes a sua própria energia. Seria a formulação religiosa que mais tarde Tomás de Aquino faria da criação ex nihilo. A ética de Aristóteles está baseada no princípio da busca da felicidade, mas nem a ética nem a felicidade são conceitos abstratos nele, uma vez que ele vai colocar como condição ética o princípio da virtude enquanto equilíbrio do indivíduo. Então, você deve se perguntar por que eu devo ser ético. Segundo Aristóteles, não é porque isso vai te trazer um prazer imediato. Muitas vezes ser ético nem prazer vai lhe dar, muito pelo contrário. Mas o indivíduo é ético para realizar a sua condição primeira, que é a condição de ser humano racional. Uma vez que eu penso, eu preciso agir de forma como alguém que pensa, e não de forma animalesca no sentido de brutalidade ou no sentido hedonista, ou seja, qual for. Assim, Aristóteles divide a sua ética entre princípios éticos e princípios dianéticos. Os dianéticos são a condição de um indivíduo que desenvolveu a sua razão de modo a compreender
as ciências suprassensíveis, ou as coisas suprassensíveis, no caso também a ideia de Deus que Aristóteles formulou. Aristóteles também formula o princípio da psicologia. Dentro da psicologia formulada por ele, ou da psique, o indivíduo deve agir com base em 3 princípios, ou ele age com base em 3 princípios. O primeiro deles é a deliberação. O indivíduo decide agir. Depois nós temos a escolha, ou seja, a pessoa ao agir, ela escolhe fazer isso ou aquilo, ir por esse ou por aquele caminho. E em terceiro, a volição, ou seja, o indivíduo age e escolhe agir com base na sua vontade e não forçado por outrem. O homem é um animal político. É assim que Aristóteles constrói a sua ciência política e a sua compreensão do Estado. Dessa maneira, sendo um animal político, Aristóteles situa o homem em outra dimensão que não é a racional, mas que depende diretamente da racional. Para agir politicamente, esse animal deve antes agir eticamente. E para agir eticamente, ele tem que agir racionalmente. Assim, o homem classificado como um animal racional e um animal político dá margem a 2 outros princípios em Aristóteles. O primeiro deles é a administração pública, sendo que esse indivíduo que administra deve ser medido em relação a como administra e a quais as finalidades dessa administração. E também em relação à questão da retórica, uma vez que o indivíduo que administra deve saber não só falar bem, mas falar com virtude, ou seja, a partir do seu próprio agir. Aristóteles: o homem é um animal político. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega